Olá, estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus. E se você está gostando desse guia de estudos, compartilhe para que mais pessoas se juntem a nós nesse estudo da Palavra de Deus. Os pontos de destaque que temos na leitura desse capítulo 21 de Levítico são: o primeiro deles é que a função do sacerdote, embora parecesse uma função nobre, que dava certo status na sociedade, tinha também seus ônus. E aí vemos nesse capítulo que um sacerdote, ele não poderia demonstrar luto por algum morto, a menos que esse morto fosse um parente próximo. E aí o capítulo lista pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã, se fosse virgem e morasse ali com a família. E esse sacerdote deveria estar sempre impecável. E o sumo sacerdote, aquele quem tinha o óleo de Deus sobre a sua cabeça, ele nem mesmo por um parente próximo poderia ficar de luto. E aí nós lembramos que quando teve o episódio que os filhos de Arão morreram, Moisés orientou Arão dessa forma, que ele não deveria desgrenhar os cabelos, rasgar suas roupas, porque ele, como sumo sacerdote, tinha que ficar ali impassível. E aí, a gente olhando com os nossos olhos modernos, nós sentimos, poxa, que Deus insensível, que não permite nem que eles sofram o luto. Mas a verdade é que o período de luto para os orientais ali, ele era bem efusivo. Eles realmente demonstravam, lamentavam publicamente esse período de luto. Então eles rasgavam suas roupas, jogavam cinza sobre a cabeça, vestiam roupas grosseiras, desgrenhavam os cabelos, às vezes até arrancavam os cabelos, faziam cortes no corpo. Deus não queria associar essa situação ao seu corpo santo, lembrando que Deus era representado perante o povo pelos sacerdotes. E o segundo ponto de destaque é que Deus dá a razão para isso. Eles deveriam cumprir com a obrigação de Deus e ser santos, separados para Deus, ser diferentes. Então, essa santidade, essa separação para oficiar, oferecer sacrifícios, oferecer o pão santo perante o Senhor, ele era uma função especial e, como tal, deveria ser encarado com responsabilidade. Eles eram representantes de Deus e levavam o nome de Deus perante o povo. Então, eles não deveriam profanar esse nome de Deus. E o terceiro ponto de destaque vem tratando dos versículos 17 a 23, que para um leitor moderno, realmente esses levam uma acusação grande contra Deus. Poxa, Deus é um Deus discriminatório? Numa sociedade hoje que prega muito a inclusão, a não discriminação dos menos favorecidos, dos diferentes, como que Deus aqui proíbe que alguém com defeito seja sacerdote? Um absurdo para os olhos modernos. Mas a gente tem que entender que o sacerdote, como eu já disse anteriormente, era um representante de Deus na terra. Então, como alguém com defeito representaria um Deus perfeito? Por conta disso, Deus proibia que eles oficiassem como sacerdotes, mas eles continuavam vivendo ali na comunidade, comendo ali do pão que era comum a todos, mas as ofertas sacrificadas eles não poderiam comer.
Afinal, só quem sacrificava ou oferecia as ofertas é que participavam delas. E a Bíblia vai citar nesses versículos uma série de defeitos, alguns até simples, como feridas na pele ou algum defeito nos olhos, por exemplo, um olho estrábico. Poxa, mas é porque Deus queria a perfeição na medida do possível. E ao mostrar Deus, eles deveriam ser santos e diferentes do restante do povo. Então a gente entende um pouco a razão, e se ainda tivermos com dúvidas, confiemos que Deus toma as melhores atitudes e um dia perguntemos ao Deus qual o motivo disso, se tinha algum motivo específico. Deus nos revelará no momento adequado. Gostou? Vamos continuar juntos nessa jornada de estudos da Bíblia.